Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer mais uma vez estar com vocês aqui nessa nossa segunda aula do segundo semestre do Centro Teológico, Centro de Formação Teológica Ceforte, Extensão Guarulhos. Nossa cadeira Teologia Bíblica do Novo Testamento. Lembrando que nós estamos aqui com o nosso George Eldon Led, que você já deve ter adquirido, e também com a sua leitura complementar, o Deus em Busca do Homem, tá certo? Nossa segunda aula, obviamente, é a complementação da primeira aula, muito bem. E na primeira aula, nós encerramos a primeira aula falando sobre a grande revelação que Pedro tem de Jesus em Mateus 16:16, quando a sua declaração que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que essa revelação traz então a Jesus a perspectiva de começar então a formar a consciência messiânica em seus discípulos. Então hoje, no dia de hoje, nós vamos falar sobre o Filho do Homem, este termo Filho do Homem que foi utilizado por Jesus Cristo, e o nosso enredo hoje, nossa sequência vai ser o contexto histórico deste termo, ele como um homem terreno, o Filho do Homem sofredor e o Filho do Homem apocalíptico. Você vai entender tudo isso hoje na aula de hoje. Eu não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite, mas pegue a sua caneta, pegue o seu caderno, pegue a sua Bíblia, pegue aquele copo de café, porque sem café a gente não aguenta, e vamos partir então para o abraço, galera. Vamos lá então. O contexto histórico deste termo é uma nomenclatura favorita de Jesus. Na verdade, Jesus foi o único que usou este termo, que designava-se a si mesmo. E você vai entender hoje por que razão Jesus usava esse termo. Também é importante saber, ou é curioso saber, que este termo foi usado no Novo Testamento mais de 75 vezes por Jesus, certo? E ainda agora, a expressão não foi cunhada por Jesus. Jesus não criou essa expressão. Ele traz essa expressão do Antigo Testamento. Mas no Antigo Testamento, essa expressão ela tinha o significado apenas de designar o homem. Então, quando se lê em Ezequiel 2, nos versículos 1, 3, 6, 8 e na sequência, você vai ver muitas vezes a expressão Filho do Homem se referindo ao próprio Ezequiel, porém, é a forma que Deus falava com Ezequiel, o homem. Presta atenção, que isso é importante. É como Deus falava com o Ezequiel, o homem. Lembra da profecia de Ezequiel 37? Filho do homem, profetiza aos quatro cantos da terra para que o vale de ossos secos torne a vida. Então, é como Deus se referia ao homem, filho do homem. Então, Jesus traz este termo, filho do homem, para o contexto do Novo Testamento, como quem diz, ele é aquele ao qual Deus se refere a ele. Porém, em Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14, aparece uma concepção de homem, ou do filho do homem, mas se referindo ao Messias. Então eu quero ler com você Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14. A minha versão talvez não apareça o termo filho do homem, mas na sua com certeza terá. Capítulo 7, versículos 13 e 14 diz assim: Na mesma visão que tive naquela noite, vi um ser parecido com um homem, que vinha entre as nuvens do céu. Ele foi até o lugar onde estava aquele que sempre existiu e sempre foi apresentado a ele. Deram-lhe o poder, a honra e a autoridade de rei, a fim de que os povos de todas as nações, línguas, raças o servissem. O seu poder é eterno e o seu reino não terá fim. Então, nessa expressão, filho do homem, na expressão de Daniel capítulo 7, sobretudo no versículo 13, traz a conotação do filho do homem Messias, da visão messiânica. E então, trazendo tanto a impressão de Ezequiel 2 como Daniel 17, é nesse sentido que Jesus se vale deste termo para designar a si mesmo. Alguém que tem o chamado de Deus, que é reconhecido por Deus, mas que tem o que messiânico no processo da sua estada aqui na terra. Tranquilo? Então,
Como eu disse para vocês na aula passada, o processo de revelação de Jesus como Messias, ele foi progressivo. Ele saiu da revelação de Pedro, em Mateus 16, quando Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós vamos aprofundar um pouco isso. Depois Jesus traz uma progressão, e a gente vai ver um a um, uma progressão da sua revelação enquanto Messias para os seus discípulos. Compreender isso é importante, porque nós vamos saber como é que os judeus pensavam e como é que os discípulos tiveram o privilégio de compreender a abrangência do plano de Deus ao enviar o Messias. Quando a gente olha aqui no slide anterior apenas os textos de Ezequiel e Daniel, a gente também percebe a expectativa, ou faz lembrar da aula passada, a expectativa dos discípulos, daquele Messias político, daquele Messias terreno, que viria com poder sobrenatural, mas para fazer um reinado meramente ali terreno e político. Mas aí Jesus vem então desvendar, passo a passo, qual é a sua real missão como o Messias. Tranquilo? Então ele começa dizendo... Perceba que aqui nós temos 4 setas, falando a partir da última aula, ou seja, da aula de Pedro, quando Pedro tem a revelação, quando ele fala e reconhece que Jesus Cristo é o Messias. E agora, quando a gente passa para o próximo slide, nós só temos 3, porque a gente vai fazer uma progressão dessa revelação, vamos caminhar junto com Jesus aí, tentando entender como se... Eu queria até que você se sentisse assim hoje. Eu quero que você se sinta como os discípulos aos pés de Jesus, ouvindo da sua revelação e entendendo qual é a grandiosa obra que ele tem para cada um de nós como Messias. Pois bem, então a primeira coisa que Jesus, ao perceber que os seus discípulos entenderam que ele é o Messias, agora ele traz a sua referência como filho do homem terreno. E nesse filho do homem terreno, ele começa a partir da percepção dos discípulos saberem quem ele é. Ou seja, os discípulos agora estavam internalizados, não apenas por uma questão histórica, não apenas sob a ótica dos escribas que analisavam as profecias, mas agora os discípulos tinham a certeza de que ele de fato era o Messias. Sem essa compreensão e sem essa aceitação de que de fato era o Messias, Jesus não iria progredir com a revelação. É assim, não adianta explicar para quem não quer ouvir. Então, primeiro, eles reconhecem a autoridade de Jesus como Messias, para depois Jesus dar andamento no processo de revelação. Segundo, quando eles percebem que Jesus é o Messias, Jesus reivindica para si, então, essa autoridade e assume ser o Filho do Homem. Ele assume ser aquele ao qual Deus fala: é o meu filho, filho do homem. É aquela referência do Deus transcendente para o homem terreno. Então, Jesus, ele assume ser o Filho do Homem e ele assume a autoridade. Quando ele assume a autoridade, aqui começa um ponto importante. Ele não assume a autoridade apenas como homem. Segura essa informação aí. Ele assume a autoridade também como Deus. Porque ele traz para si, ele reivindica para si, presta atenção que isso é muito forte que eu vou te falar. Ele reivindica para si a autoridade de Deus. E parte desta autoridade, mais tarde, ele divide com o homem. Então, venha comigo no replay. Primeira coisa, Jesus perdoa pecados. Na cultura judaica, só Deus perdoa pecados. Marcos capítulo 2, versículo 10, há o exemplo de Jesus perdoando pecados. Marcos 2,10. Vamos lá, Marcos 2,10. Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Ele estava falando naquele episódio do paralítico, quando as pessoas se admiravam que ele estava curando, mas que ele não podia perdoar pecados. Então, eu não posso perdoar pecado? Então ele cura o paralítico e diz: agora vocês estão sabendo que eu posso perdoar pecados. Então ele mostra que o Filho do Homem tem o poder de perdoar pecados. Mas o mais lindo disso é que ele, mesmo reivindicando para si esse poder, depois ele também nos dá esse poder de perdoar pecados, dizendo: olha, vocês têm que perdoar uns aos outros. Perdoem uns aos outros. Então também a nós
foi dado por ele esse poder de perdoar pecados. Não pecado contra Deus, mas pecado contra nós mesmos. Né? Isso é tremendo. Além disso, ele reivindica a interpretação da lei. E isso é importante. Marcos capítulo 2, versículos 27 e 28. Olha como é que ele se refere. E Jesus terminou: o sábado foi feito para servir as pessoas, e não as pessoas para servir o sábado. Portanto, o Filho do Homem tem autoridade até mesmo sobre o sábado. Percebe que quando os discípulos aceitam ele como Messias, ele começa a reivindicar para si a autoridade e o poder. Ele começa a assumir o seu papel de Messias e ele se refere a si mesmo como Filho do Homem. Ele diz: eu posso perdoar pecados, o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados e o Filho do Homem ele é Senhor do sábado. No versículo 27, ele dá uma interpretação sobre como devemos viver o sábado. Agora, uma coisa é muito importante. Jesus ele passa a reinterpretar a Torá, a reinterpretar os ensinos que os fariseus sempre davam ao seu público, aos judeus. Então, os intérpretes da lei foram surpreendidos pela forma de Jesus interpretar. No contexto histórico do Novo Testamento, então Jesus ele reinterpretava a lei. Agora, uma coisa importante é que ele reinterpretava, mas ele não muda a lei. Jesus não altera a palavra de Deus. Ele não adequa a palavra de Deus. Ele apenas interpreta a partir do coração do Pai. E é nesse sentido que Mateus 5,17 vai dizer: não pensem que eu vim para abolir a lei de Moisés, ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Eu afirmo, e isto é verdade, enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento, e assim será até o fim de todas as coisas. Então, Jesus não vem trazer um ensinamento novo. Jesus não vem trazer uma lei nova. Jesus, reivindicando sendo o Messias, disse: olha, eu estou querendo mostrar para vocês o que o meu Pai, o que Deus quer com a implementação da lei. Qual é a intenção de Deus em ter dado a lei? Como Deus vê a lei que Ele mesmo deu? Vocês não estão entendendo o que Deus está falando. Vocês não estão entendendo o que Deus queria. Qual era a intenção de Deus? Então, eu estou reinterpretando o que vocês estão fazendo. E aí o povo ficava maluco. Quem é esse que está reinterpretando? Com que autoridade ele faz isso? Então ele reivindica o poder de Filho do Homem para interpretar a lei. Além disso, Jesus condena a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mateus 12:31, você conhece esse texto. Mateus 12:31, você conhece o texto que Jesus fala que todo pecado é perdoado. Na minha versão, por isso eu afirmo a vocês que as pessoas serão perdoadas por qualquer pecado ou blasfêmia que disserem contra Deus. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. E é importante porque este tema da blasfêmia contra o Espírito Santo, ele é um tema um pouco sensível, porque as pessoas não têm uma compreensão real e ficam inseguras de poder falar do que se trata a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu, obviamente, não vou aprofundar por causa do nosso tempo de aula, mas eu queria que você tivesse minimamente uma ideia, para que a partir dessa ideia macro você pudesse discorrer sobre este tema à luz do Cristo messiânico. A blasfêmia contra o Espírito Santo. O contexto que Mateus 5 é escrito, Mateus 12 é escrito, o contexto em que esse versículo está inserido é o contexto onde Jesus expulsa um demônio e ali os doutores da lei dizem: olha, este demônio está sendo expulso pelo espírito de Beelzebul. Então, naquele momento, os doutores da lei, eles atribuem ao diabo ou a Beelzebul aquilo que estava sendo feito por Deus. Então, a blasfêmia do Espírito Santo, dentro do texto, em seu contexto, é justamente negar a ação de Deus quando Ele está fazendo de maneira consciente. Veja, a blasfêmia contra o Espírito Santo não é uma blasfêmia
que você não sabe que está cometendo. Algumas pessoas, por exemplo, elas não têm o discernimento em uma ação de Deus. Se Deus está agindo, se não é Deus, ou se é carnalidade, ou às vezes se é demônio. Esta falta de discernimento não te leva a blasfemar contra Deus. A blasfêmia contra o Espírito Santo é uma blasfêmia consciente, sabendo que ele está agindo, atribui a sua ação a outros seres, sejam eles espirituais ou até mesmo a ídolos. Então Jesus, como Messias, ele reivindica a sua autoridade e ele estabelece que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. E por fim, o Filho do Homem terreno também explicita a sua missão messiânica em Marcos, capítulo 19, versículo 10. Marcos não, Lucas. Eu estou doidinho, hein? Tá vendo aí? Lucas, capítulo 19, versículo 10. Que diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Então Jesus, ele se apresenta agora, já reconhecido como Messias, ele começa a apresentar o seu propósito messiânico aos seus discípulos. Ele recebe ou reivindica o poder que ele já tem. Como eu digo o poder que ele já tem? Lembra na aula primeira que ele é o ungido, ele é o designado, ele é o enviado, então ele foi ungido, ele foi designado, ele foi enviado sob a autoridade de Deus, e ele agora não adquire essa autoridade, ele reivindica para si a autoridade de perdoar pecados, interpretar a lei de Moisés, condenar a blasfêmia contra o Espírito Santo, e ele explicita a sua missão messiânica dizendo que é Deus que se fez homem para resgatar e para salvar salvar quem está perdido. E aí a pergunta que parece ser muito simples, mas que pouca gente tem efetividade em responder, é: quem é o perdido? Qual é o homem que nós podemos considerar que é o homem perdido? E aí a resposta simplória e superficial é: ora, é o homem que não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas você percebe que os doutores da lei, eles tinham temor a Deus de alguma forma, eles eram pessoas voltadas a Deus e a sua vida de piedade e religião. Então, a quem exatamente Jesus estava falando sobre aquele que está perdido? O homem que está perdido é o homem que deixa o seu propósito. O seu propósito, e aí vai ser uma outra aula em outro momento, está descrito principalmente no livro de Romanos, capítulo 8, versículos 28 e em diante, quando Deus fala sobre os filhos, os homens predestinados a serem semelhantes ao seu filho, e em Efésios, capítulo 1, sobre como esses homens reunidos em um corpo chamado a igreja cumprem o propósito daquele que é o cabeça. Então, há um plano maior de Deus, por isso a importância de no semestre passado você ter uma compreensão do que é o reino de Deus, do que é o povo do reino e como esse reino se manifesta, para que, compreendendo o reino de Deus e como o reino se manifesta, você possa compreender a missão messiânica de Jesus de resgatar o homem que estava perdido e encaixar nesse projeto de reino, que é o projeto primeiro dele de governo sobre a terra. Está entendendo? Então, o Filho do Homem terreno, ele assume esses aspectos aqui que são muito importantes. Anotou tudo? Está tranquilo? Está favorável? Então a gente segue o fluxo. Você não me responde mesmo, está sendo gravado, né? Então vamos lá. O segundo aspecto que ele mostra, dos três, é o Filho do Homem como um sofredor. Quando os discípulos entendem a sua autoridade, entendem quem ele é, entendem que ele é o Messias e começam a aceitar o exercício da sua autoridade, agora Jesus começa a acrescentar informações nesse processo. Em Marcos capítulo 8, versículo 31, Jesus começa então a inserir informações importantes. Marcos 8, 31 diz assim: Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: o Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois
ressuscitará. Veja que forte é essa declaração aos judeus. Lembre-se que quem está ouvindo essas palavras são judeus que esperavam o rei messiânico, que esperavam o rei apocalíptico. Mas agora ele está dizendo que sim, ele foi enviado por Deus, que sim, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que sim, ele tem poder de governar sobre a terra, mas que antes que se consuma, este Filho do Homem precisará sofrer. Mais do que sofrer, precisa morrer. E isso é tão contraditório que no versículo seguinte, quando Pedro, sempre Pedro, né? Quando Pedro ouve essa expressão de que ele teria que morrer, olha o que acontece no versículo 32. Jesus dizia isso com toda a clareza. Então aqui Jesus não falava por parábolas, ele falava de maneira muito clara. Haveria de morrer e ressuscitar 3 dias depois. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Pedro não se conformava que agora o Messias haveria de padecer. Então Pedro repreende Jesus, porque é extremamente contraditório para o judeu entender que o grande Messias, o grande rei, o soberano e poderoso, enviado de Deus, morreria. E aí a pergunta que a gente se faz, e uma pergunta simples, os judeus têm acesso à Torá, correto? Correto. Eles são chamados, os fariseus principalmente, os doutores da lei, aqueles que leem e interpretam a lei. Eles tinham em suas mãos o relato de Isaías 53. Isaías 53, nós sabemos que é a profecia mais cabal e mais literal da descrição da crucificação de Jesus, ou, em última análise, da descrição da crucificação do Messias, do servo sofredor. Então, se eles tinham acesso ao livro do profeta Isaías, sobretudo Isaías 53, como era que os judeus viam, então, a vinda de Jesus como não possível Messias? Porque eles deixaram de crer ou não criam que Jesus se apresenta como Messias por mostrar, em tese, a fraqueza humana. Então, Isaías 53, o sofrimento narrado em Isaías 53, na cabeça dos judeus, era interpretado sob a fronte de que este sofrimento era resultado de um confronto de poder. Era na guerra, era na batalha, era na tomada do poder que o cordeiro iria sofrer e padecer. Mas o que eles veem, na verdade, é um sacrifício expiatório. É um Deus que se entrega. É um Cristo que se coloca na condição de passividade contra os seus acusadores, mas de atividade agressiva em detrimento ao propósito ao qual ele veio cumprir, que é resgatar o homem da sua queda. Então, por isso que Pedro, ele repreende Jesus por não entender e por saber ser contraditório um Deus que vai se entregar, um Messias que vai perder aparentemente, porque a interpretação de Isaías 53 tinha essa conotação. E quando a gente compara, por exemplo, a declaração de Jesus em Marcos, capítulo 10, versículo 45, e Isaías 53, 10 e 11, a gente tem a clara ideia de que Jesus cita esse texto para os discípulos, mostrando: eu estou cumprindo a profecia. Isaías, vamos ler aqui Marcos 10, 45, quando ele diz assim: porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida para salvar muita gente. E aí a gente volta lá para Isaías 53. Isaías capítulo 53, para comparar essa declaração de Jesus, versículos 10 e 11, vai dizer assim: o Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados e por isso terá uma vida longa e verá seus descendentes.
Ele fará com que o seu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados deles serão perdoados. Entendeu? Jesus, ele traz uma revelação em Marcos 10:45 aos seus discípulos, exatamente inserido no contexto de Isaías 53. Por isso que para os judeus era complicado aceitar isso, porque eles achavam que este sofrimento seria um sofrimento resultado de um combate de guerra para tomar o poder político e não para salvar e resgatar e expiar a humanidade em todas as suas gerações. Então, nós temos aqui o segundo aspecto trazido por Jesus sobre o Filho do Homem. E o último aspecto, o Filho do Homem apocalíptico, é o fechamento do processo. Os discípulos agora, depois de compreenderem que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, compreenderem que ele era o enviado de Deus, o Filho do Homem, o que fez a intermediação entre Deus e o homem, mas que ele iria sofrer, iria ressuscitar ao terceiro dia. Depois dessa compreensão, os discípulos agora têm um encontro com a origem da sua crença. Qual que era a origem da crença dos judeus? Que o Messias viria na condição do soberano que guerrearia sobre todos, que está profetizado em Daniel capítulo 7. Então, Daniel 7,13, eu vou ler novamente para você. Daniel 7,13 vem dizer assim: na mesma visão que tive naquela noite, vi um ser parecido com um homem, que vinha entre as nuvens do céu. Ele foi até o lugar onde estava aquele que sempre existiu e foi apresentado a ele. Deram-lhe o poder, a honra e a autoridade de rei, a fim de que os povos de todas as nações, línguas e raças o servissem. O seu poder é eterno e o seu reino não terá fim. Então perceba que agora Jesus disse: bom, agora que vocês entenderam esse processo, eu vou dizer para vocês, a profecia de Daniel não está errada, mas aquele fim, o Filho do Homem, para chegar naquela glória, ele precisa passar por um processo. E aí sim começa a fazer sentido para os discípulos. Aí sim os discípulos começam: uau! Então nós tínhamos sim a revelação, mas nós não tínhamos toda a revelação. E Jesus vem trazer então toda a revelação. Toda a revelação está nele, por ele e para ele. Deu para entender? Então percebam que há uma progressão na revelação de Jesus acerca da sua pessoa e acerca da sua missão messiânica. Perceba que o primeiro passo da sua revelação enquanto pessoa, enquanto quem ele é, enquanto membro da Trindade, não foram feitas por palavra de persuasão do próprio Jesus. Jesus não tentou persuadir os seus discípulos de que ele era o Filho de Deus. Para os discípulos até então, Jesus ele era um bom rabino. Ele era um bom rabino que os tinha escolhidos das suas profissões. Mas agora, depois de Mateus 16,16, com a revelação de que Deus dá a Pedro, agora eles entendem que de fato ele é o Cristo, ele é o enviado, ele é o ungido. E aí, consciente de quem Jesus é, ele começa a descortinar a sua missão, mostrando que eu sou o Filho do Homem, aquele que veio para governar, aquele que veio para reinar, aquele que veio para subjugar toda a terra sob o seu domínio. Porém, para que isso aconteça, é mister que o Filho do Homem padeça, morra e ressuscite. No final da história, começou a fazer todo sentido então para os discípulos. Ok? Dando para acompanhar? Então é isso aí. Os três aspectos acerca do Filho do Homem. Então vamos fazer uma conclusão. Concluindo acerca desse tema. O Filho do Homem é o Deus que se esvaziou e se fez homem. Por isso, para os judeus, Jesus traz um novo significado do termo. Eu quero parar e explicar com algum cuidado essa minha primeira conclusão.
Essa minha pergunta está dizendo o seguinte: Deus se esvaziou, e eu botei aqui o homem em letras garrafais por uma razão muito especial. Deus não se fez homem semelhante ao homem que caiu. Deus, Jesus, se fez homem semelhante ao Adão antes da queda. Não na sua totalidade, porque Jesus passou fome, Jesus foi tentado, Jesus passou frio lá no deserto quando foi tentado por Satanás. Então, Jesus ele começa a demonstrar qual era o plano primeiro de Deus ao fazer o homem. Então, Jesus não se tornou o homem na questão do homem caído, ou seja, Jesus não tinha a natureza pecaminosa, ele nasceu sem a natureza pecaminosa, e aí fez muito sentido para os discípulos quando ele usa o termo filho do homem, no sentido do Antigo Testamento, apenas homem, não o homem no sentido homem como Pedro, homem como Mateus, homem como Rogério, não. Ele é homem como o homem primeiro criado. Ele é homem como o homem original. Tanto que o apóstolo Paulo vai chamá-lo, em Romanos, de segundo Adão. O primeiro Adão era alma vivente. Era alguém que existia. Ele apenas existia. E a alma vivente tinha tudo ao seu redor. Toda a vida pairava sobre o primeiro Adão, a alma vivente. E esse tudo não foi suficiente para ele. Mas o segundo Adão, Cristo Jesus, ele é feito espírito vivificante. Ou seja, ele não é alguém que existe e que toda a vida para em volta dele. Ele agora é o homem perfeito que não somente a vida paira ele, mas dele exala toda a vida. Dele espalha-se toda a vida. Ele é um espírito que vivifica. Ele é um espírito que dá vida. Então é nesse sentido que Jesus se denomina o Filho do Homem. É aquele que não somente existe, mas aquele que exala a vida, na teologia depois desenvolvida por Paulo. A outra conclusão é que este termo acoplou a função de Filho do Homem com o do servo sofredor. Se Jesus não tivesse se autodenominado Filho do Homem, apenas dissesse é o Messias, não faria sentido para ninguém, nem para nós do Ocidente, como Deus sofreria. Como Deus se submeteria a um sofrimento, como Deus se submeteria a uma aparente derrota. Então, quando ele usa o termo Filho do Homem, ele consegue acoplar a realidade e a majestade de um Deus que o enviou, que o ungiu e que deu a ele toda a autoridade, e ao mesmo tempo a grande missão e a necessidade do seu sacrifício expiatório como servo sofredor. Certo? Então essa conclusão também é de extrema importância. A outra conclusão que eu quero tirar com você é que assim que Jesus convence os seus discípulos que ele é o Messias, assim Jesus convence os seus discípulos que ele é o Messias, mas de um jeito diferente que eles esperavam. Então, os discípulos se convencem de fato que ele é o Messias. Certo, o Senhor é o Messias. Só que o Senhor não é o Messias que nós achávamos que viria. Esse Messias que achávamos que viria, ele virá. Não virá como nós achávamos que ele viria. Ele virá depois que ele sofrer, padecer e voltar em glória. Então os discípulos eles têm essa compreensão. E a última conclusão que eu chego é que primeiro sofre, depois morre, depois é que vem a glória profetizada sobre Daniel 7. Então, profetizado em Daniel 7. Então Jesus ele tem esse cuidado de dar a revelação acerca de si de maneira progressiva, paulatina, não agressiva, de maneira que não trouxesse conflitos nos discípulos. Jesus tinha consciência de que havia toda uma história de interpretações erradas da lei, havia toda um problema de interesses dos doutores da lei, que subjugavam o povo com uma interpretação da Torá sobre o seu próprio desejo, e Jesus precisava desconstruir isso de maneira cuidadosa. E ele só começa a fazer isso a partir do momento que Deus revela a Pedro que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí começa então uma fase de progressão. Ok? Deu para entender essa progressão? Eu vou voltar aqui só um pouquinho
para você entender melhor a progressão. Acho que eu tirei aqui sem querer. Deixa eu voltar aqui na minha tela. A progressão do filho do homem terreno, o sofredor, e aí sim o apocalíptico, descrito em Daniel, capítulo de número 7. Tranquilo? Então, essa é a nossa segunda aula e nossas conclusões, e até a próxima aula. Próxima aula, vamos falar então sobre o segundo aspecto da revelação de Pedro, de Mateus 16:16, quando Pedro fala que ele é o Cristo, então o Filho do Homem, o Cristo, e agora vamos falar agora ele como Filho de Deus, como alguém que está acima das nossas limitações humanas. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua dedicação. Eu espero que de alguma forma, nas nossas limitações tecnológicas, eu esteja conseguindo transmitir um pouco de conhecimento, lembrando que é muito importante que você desenvolva este tema a partir do nosso livro-texto, certo? Que você desenvolva este tema aqui. E se você puder e tiver outras literaturas, procure outros autores, questione-se, procure saber, aprofunde-se mais, não se contente com a mera explanação rápida de poucos minutos. Então faça o seu melhor para que as suas ovelhas tenham um pasto verde para comer e cresçam saudáveis, produzindo tudo para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe, muito obrigado por tudo e até a próxima aula, se o nosso Deus quiser. Vou encerrando aqui, até breve, tchau!